gente fez isso aqui tudo acontecer, né? Do PowerPoint, a primeira turma em 1 ano e 9 meses. Um milagre, né? Que é praticamente um milagre, e é um milagre de foco, né? Basicamente, o milagre é foco. Só fazer uma coisa e fazer muito bem feito, só pensar naquilo o dia inteiro, todo dia. Olá, bem-vindo a mais um podcast Acendendo as Luzes do IFL-SP. Para quem não conhece, o Instituto de Formação de Líderes São Paulo é uma associação independente, privada e suprapartidária. Nós temos o objetivo de compartilhar os valores de liberdade através de nossos membros e nossa ampla rede de parceiros. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial, que é como tecnologia pode acelerar a sua carreira. Antes de falar a nossa convidada, eu gostaria de falar sobre os nossos patrocinadores. Goldratt. Goldratt Consulting, uma multinacional israelense que utiliza a teoria das restrições para ajudar os clientes a competir através da geração de valor e excelência operacional. E a Polaris, laboratório de manipulação que personaliza suplementos, medicamentos até dermocosméticos. Aqui em São Paulo e atende o Brasil todo, e tem um presentinho para Maíra, Obrigada. Nossa convidada especial. É um pack de suplementos para dar performance e imunidade aí no seu dia a dia corrido, né? Selecionado pelas nossas nutricionistas, nossas farmacêuticas. Adorei. Então, espero que você goste. E aqui, obviamente, né, já apresentando Maíra Rabi Moradi. Quem não conhece, Maíra é presidente do Intelli, Instituto de Tecnologia e Liderança, board member da Companhia de Talentos Beta, Boali e Recode. E junto comigo temos aqui uma convidada especial também, associada do IFL São Paulo e vice-presidente também do Instituto. Então vocês estão conhecendo aqui pessoas por trás de toda a nossa liderança. Advogada e trabalha numa fintech. Gente, Maíra, queria agradecer de verdade você estar aqui com a gente hoje e fazer uma pergunta, né? Como que foi a sua carreira para você chegar aqui na presidência do Instituto de Tecnologia, toda uma faculdade que está levando a uma formação de tecnologia e liderança juntas? Isso aí. Bom, obrigada pelo convite, adorei. Muito bom receber vocês aqui no Intelli e todo mundo que está nos vendo e nos ouvindo. Bom, é interessante, né? A gente vai construindo a trajetória da nossa carreira e muitas vezes a gente não tem ideia como é que o conjunto de experiências e decisões que a gente toma vão nos levar chegar até aqui, né? Chegar até aqui, exatamente. Mas depois olhar para trás é fácil, né? Então, a minha carreira, ela é muito simples. Ela é basicamente 2 grandes experiências. Eu considero a minha primeira carreira a que eu construí na Companhia de Talentos, onde eu fiquei por 18 anos. 18 anos é bastante tempo. Né? É uma relação muito longeva. E como você começou? Eu comecei... A Companhia de Talentos, para quem não conhece, é uma consultoria que faz recrutamento, seleção e desenvolvimento de jovens. Então, basicamente, estagiários e trainees, jovens profissionais. E eu fui participar de um processo seletivo para Ford, na época, para trabalhar na área financeira. Eu fiz minha formação em Relações Internacionais, que era dentro da Faculdade de Economia. Então, eu tinha uma carga legal de finanças. E aí fui participar de um processo seletivo, e aí quem me entrevistou foi a Sofia Esteves, que hoje é minha sócia e foi, né, minha chefe por um tempo. E aí ela falou, eu gostei muito de você e tal, você não quer trabalhar aqui? Eu falei, nossa, mas RH, né? Eu tô indo pra parte financeira da Ford, uma multinacional. Né? E tal. Ela falou assim, faz o seguinte, começa amanhã e a gente vê no que dá, né? E aí a gente brinca que a gente tá vendo no que dá desde então, isso foi final de 1999, eu comecei a trabalhar lá numa sexta-feira, eu nunca mais saí, porque hoje eu continuo lá como acionista e, como você disse, membro do conselho. Depois de 18 anos, eu observei algumas coisas que me inquietavam, né? A primeira era que a mudança entre a expectativa, né, do jovem que estava se formando na universidade versus o que o mercado de trabalho oferecia e estava preparado para oferecer. Então, quando eu me formei, e até o Esteves já falou aqui, né, no podcast com vocês, e é muito parecido no sentido de que a gente só queria um emprego.
né? E um emprego que pagasse um salário que a gente pudesse fechar a conta do mês. E isso mudou radicalmente, principalmente na última década, né? Mais do que um emprego, as pessoas Propósito. querem propósito, querem um trabalho com significado, querem pertencer a um time, reportar um líder que eles confiam, admiram, enfim. Então isso mudou E que muito. você atribui essa mudança? Sua leitura. Eu acho que é uma geração, assim, criada, né, na abundância. Então, a gente vive num mundo abundante há muito tempo. Pode parecer que não. De trabalho, né? Você tem muita oportunidade, quando você tem um monte, você fala assim, cara, agora eu posso escolher. Exatamente. Eu vou escolher esse aqui, senão, se der ruim, eu até consigo entrar no LinkedIn, pegar outro e já ir no trabalho. Exatamente. Então, acho que a abundância, ela favorece né? O excesso de oferta também muda um pouco a demanda. Então, essa é uma mudança grande e o mundo do trabalho, assim como o universo, o mercado se desenvolveu numa velocidade grande, principalmente catalisado por tecnologia e algumas mudanças sociais. Aí você pegou a bolha dos .com ali, assim que você entrou na... Exatamente, peguei a bolha dos .com, mas não vi a universidade, aí é o que eu tô falando da universidade, eu tô falando como sistema o sistema de ensino superior, eu não tô falando de casos e exemplos excelentes, pontuais que existem no Brasil, tá? Eu tô falando como sistema mesmo. Não evoluiu na mesma velocidade, então você tem um mundo do trabalho em profunda transformação, por tecnologia e por mudanças sociais, como a que a gente mencionou, e o sistema de ensino superior parado no tempo, né? Falei, bom, acho que tem uma oportunidade aqui para fazer algo sobre isso. Eu estava com 38 anos na época, minhas filhas já tinham, né, já vi que ninguém ia morrer, assim, né, já tinham sobrevivido à primeira infância. Falei, acho que dá para encarar um desafio novo, né? Importante. Dá para encarar um desafio novo, e aí fiz uma transição, e aí começou a minha segunda carreira, que é a educação, e aí eu trabalhei por quase 3 anos na Adtalent, que é um grupo americano que era dono de algumas marcas aqui no Brasil, a mais conhecida é o IBMEC, o Aiden e Damásio, que é bem forte na área do direito, você deve conhecer. E aí eu fiz a venda, participei do time que fez a venda dessa empresa para a antiga Estácio, atual Edux. E aí, nesse momento de transição, eu falei, bom, o que eu vou fazer agora? E aí recebi o convite para vir montar o que veio a ser o Intel. Isso foi em maio, eu comecei em maio de 2020. Bem focado em educação, né? E você consegue falar com propriedade que mesmo estando lá, ajudando o negócio, estando na crista da onda da evolução, ligando com tecnologia, ainda tinha forças nesse sistema educacional que seguravam para trás, né? Sim. Acho que só puder fazer uma pergunta aqui, em relação à sua história, né? Qual a habilidade que você viu que você desenvolveu durante o período de recursos humanos, que você trabalhou por tantos anos, que foi, assim, muito importante para você agora, né, essa mudança para a área da educação? Acho que é uma área completamente diferente, muito desafiadora. Então, assim, o que você precisou, assim, que você usou mais de lá para essa nova área, o que você precisou, assim, aprender mais nesse novo momento? Legal, é muito legal essa pergunta, assim. Acho que tem uma coisa que eu sou e eu sou muito que corajosa, assim. Eu não tenho muito medo, assim, das coisas. Então, hoje, olhando para trás, eu falo assim, nossa, eu fui quase beirando a maluquice, né, de fazer uma transição de carreira tão grande, porque eu troquei tudo, né? Eu mudei de carreira, eu mudei de empresa, eu mudei de composição acionária, eu mudei de nacionalidade de empresa, porte, enfim, foi uma mudança muito radical, algo que se eu tivesse que dar o conselho para alguém, eu não recomendaria para ninguém fazer o que eu fiz, né? Porque a chance de dar errado era muito grande. Por outro lado, já que você só tem uma opção que é fazer dar certo, você também se empenha mais. Então, eu acho que coragem e tem muito a ver com humildade, assim, também, para reconhecer que eu entendia muito pouco sobre educação quando eu comecei lá em 2018 e uma jornada muito intensa de aprender mesmo, né? De curiosidade, de ler, de me informar e aprender com as pessoas. Então, acho que essa é uma delas. E a segunda, que no nível que eu fiz a transição, ou seja, eu era CEO da Companhia de Talentos e fui ser vice-presidente de um grupo educacional, no final das contas, o meu trabalho, e hoje CEO aqui do Intel, meu trabalho no final do dia é muito mais sobre gestão de pessoas, né? Então, eu acho que essa é uma habilidade que eu tenho desenvolvida, que eu treinei muito ao longo da vida, e por ter trabalhado muito tempo em consultoria, que é o que a Companhia de Talentos faz, você aprende a aprender, porque cada cliente, cada projeto é um projeto novo, né? Você tem que aprender sobre aquele cliente, sobre aquela dinâmica daquele negócio. Então, eu acho que são essas 3 coisas: coragem, ter capacidade de aprendizagem tática, aprender com a situação, e gestão de pessoas. Eu acho muito legal que você realmente entende isso sobre você e você fala assim, realmente, pô, sou corajosa, porque é uma diferença muito, muito grande de quando as pessoas elas acham que coragem é simplesmente ir lá e fazer. Não, isso é inconsequência. Coragem é quando você entende, que nem você falou, com humildade, você está disposto a arcar com as consequências daquilo que você está fazendo, que você sabe.
E uma coisa assim, né, na educação, você viu, desde que nem eu falei lá da bolha.com, você viu desde ali do início da tecnologia sendo implementada no setor. Né, a gente está aqui até com um board tecnológico já atrás. Como que foi a adoção da tecnologia para amplificar a educação, para alçar as pessoas ali, capacitar professores, capacitar até os próprios universitários? Como que você viu esse desenvolvimento? Eu estava até tendo uma conversa sobre isso no final de semana, né? Eu acho que de todos os mercados, né, se a gente for olhar, educação foi o que levou mais tempo para adotar espontaneamente tecnologia. Eu acho que, de fato, só adotou tecnologia de uma maneira contundente, aí falando de ensino básico primeiro, por conta da pandemia. Tá? Salvo poucas raras exceções em que a escola já tinha essa vocação de inovação. Foi um acelerador de adoção da tecnologia. Né? Exatamente. E aí o que perceberam agora após pandemia é que não dá mais para viver sem. Né? E por que não dá mais para viver sem? Primeiro porque a gente vive num mundo digital e porque eu vou chamar assim, o usuário da escola, que é o aluno, está pedindo isso, né? Ele traz isso para dentro da sala de aula, ele exige, ele tem uma relação com tecnologia muito íntima. Então fica muito desconectado o aluno que, né, todo o resto da vida dele ele faz no celular, no tablet e tal, e aí ele chega na sala de aula e ele escreve com lápis e caderno e usa, né, começa a ficar muito desconectado. Isso falando de ensino básico. E ensino superior é um pouco diferente, por quê? Porque dentre as teses de crescimento de ensino superior, e acho que o Brasil é a referência, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas em grandes grupos educacionais, né, os maiores grupos educacionais em termos de conglomerados, de capital aberto, né, estão no Brasil. Porque né? A demanda pelo privado é tão grande que... Exatamente. E se organizou de uma forma, o ambiente regulatório, enfim, permitiu que fossem criados esses grandes grupos educacionais. Então, esses grupos educacionais tiveram basicamente 3 ondas de crescimento, vamos chamar assim. Uma primeira onda de crescimento que foi de consolidação, então foram comprando, né, faculdades que eram de dono e eram pequenas, e aí uma expansão de portfólio. Então imagina uma faculdade que ficava lá em Goiânia, que tinha 3 cursos, tinha administração, economia e direito, aí vinha um grupo educacional, comprava, consolidava, né, e aí tinha um ganho de escala, com gestão, enfim, e ampliava a oferta de cursos. Então essa foi a primeira onda de crescimento. Consolidadora. A segunda onda de crescimento teve a ver com o FIES, né? Também podemos discutir se foi bom ou se foi ruim, mas um apetite de investimento objetivamente fez o mercado crescer, né? Porque dinheiro, vamos chamar assim, novo entrando no mercado. E a terceira onda de crescimento, a terceira tese de crescimento foi o EAD, né? O ensino à distância. Então, o ensino superior foi mais rápido e estratégico ao adotar a tecnologia. E a gente tem até um dos membros, dos associados aqui do IFL São Paulo, que está na frente do EducBank, que é até uma iniciativa para levar financiamento, acesso a crédito a escolas de bairro, a escolas de ensino básico. É muito interessante isso. E quando a gente olha toda essa consolidação do mercado, que nem você falou, essas estratégias que foram funcionando, que não necessariamente funcionam em outros países, fica muito, muito curioso para a gente tentar assimilar e como isso vai ser. Qual que você vê como sendo as próximas grandes mudanças na educação? E se eu puder só complementar a pergunta dele, dado esse mercado tão... né, dada essa concorrência tão grande, como é que a Intel faz para destacar nesse mercado, despertar o desejo desse jovem tão, hoje em dia, exigente, assim? Eu acho que o mercado de ensino superior privado está numa encruzilhada, vamos chamar assim, né, um crossroad importante, porque o que aconteceu foi a diferenciação que havia, né, entre o presencial e o EAD. Então o presencial sempre foi visto como um produto mais premium, pelo qual valia a pena pagar mais. Sim. E o EAD como um produto menos premium, onde aconteceu por muito tempo e acontece ainda uma guerra de preço muito grande. E a gente sabe muito bem que guerra de preço nunca acaba bem, né? Não acaba bem para ninguém, nem mesmo para o consumidor que paga menos, mas acaba tendo na linha do tempo um serviço de pior qualidade. Interessante. Então eu acho que agora, com a pandemia, essa diferenciação está um pouco confusa. Então, acho que vamos ver o que vai acontecer, quem que vai sair do lado de lá. O fato é que, se você olhar historicamente, as empresas que são de educação, grandes grupos de capital aberto, na sua maioria, você vê uma queda relevante aí do valor da ação, e é o mercado que não consegue ver tese de crescimento, né? Enfim, isso falando de maneira geral. Uma coisa, desculpa interromper, uma coisa assim que eu
eu não me lembro também de quem falou isso, sobre o EAD, sobre o avanço do EAD, é que hoje em dia, né, quando você tinha um bom professor antes, ele era limitado a somente aquelas pessoas que conseguiam ter aula com ele. Quando você tem a expansão do EAD, realmente agora muito mais pessoas conseguem ter aula e acesso com a mesma qualidade de aula aos melhores professores. Sim. Então acaba sendo muito winner takes all. Se você é o bom professor e você se solidifica naquele nicho, a gente vai tendo várias especialidades, vários especialistas ali. Cara, se eu vou ter aula de XYZ, eu vou ter aula com esse cara de desenvolvimento Java, que é um baita professor aqui, porque eu gosto dele, eu acompanho ele, né? Influência nas redes sociais, ali o cara já cria toda essa parte. E quando você tem EAD e não necessariamente uma escola com infraestrutura, fica muito mais barato. Né? Aí sim você fica com umas margens gigantes. E eu acho isso muito curioso, porque a gente estava falando aqui do sistema educacional no Brasil. Eu tive a chance de estudar lá nos Estados Unidos e é maluco a infraestrutura que as faculdades têm lá. Assim, no meu último ano de faculdade, estava tendo a discussão se a escola deveria construir ou não um estádio de hóquei. Tipo, cara, você fica com os ativos, mas é que eu acho que isso aí é muito do financiamento que os alunos têm, do fácil acesso ao financiamento que você consegue para financiar todo esse ciclo. É uma dinâmica muito diferente, mercado americano em todos os sentidos, né? Agora, voltando à tua pergunta de como diferenciar o Intel, né? E nesse mar de possibilidades que existe hoje de escolha, a gente fez uma proposta de fazer um produto educacional, vamos chamar assim, que ele é muito menos informativo e muito mais formativo, tá? É por isso que a gente optou por cursos de 4 anos, cursos que oferecem presenciais, né? Com ensino baseado em projetos, porque a gente entende que aprender a trabalhar com um time, aprender a entregar resultados dentro de um projeto, aprender a aplicar a teoria na prática, não está no YouTube. Sim, né? A gente antecipa para o mercado de trabalho, que é isso que a pessoa vai enfrentar ali também, né? Exatamente. Então, a gente aportou no nosso modelo de ensino tudo aquilo que não é replicável num modelo mesmo com o melhor professor. Se um dia, né, esse professor abrir um canal e der aula no YouTube, e tomara que isso aconteça... Você não consegue fazer experiência, você não consegue ter trabalho em grupo ali. Exatamente. Você tem acesso aos cases de Harvard. Beleza, vai lá fazer então na tua casa sozinho. Legal, exatamente. Então, a gente entendeu que essa era a estratégia que a gente tinha para diferenciação, comunidade, a teoria aplicada à prática, multidisciplinariedade. Então, a gente tem competências de computação, negócios, comportamentais de liderança. Então, a gente ensina coisas que não é possível aprender no YouTube, vamos chamar assim. Né? Quais são esses comportamentais de liderança que vocês têm? Aqui a gente trabalha com autoconhecimento. A gente entende que é fundamental. Você falou assim para mim, pô... você falou, eu sou corajosa, né? Como é que eu sei que eu sou corajosa? Porque eu me conheço, eu invisto no meu autoconhecimento, né? Eu me analiso e sei o que eu não... Se quiser falar o que eu não sou boa também, estamos aqui, eu sei o que eu não sou boa também, né? Isso é super importante, né? Conhecer os dois lados, para ter coragem para fazer as coisas também, Exatamente. né? Bom, eu sei que nisso eu não sou boa, eu vou ter coragem para fazer aquilo que eu sou boa, né? O outro lado eu deixo para outro, eu contrato alguém para fazer por mim, né? Falar com propriedade sobre as coisas que você tem certeza e realmente assumir quando as coisas que você não tem certeza. Exatamente, então isso passa por autoconhecimento. A segunda competência que a gente trabalha é comunicação. Bom, estamos aqui nos comunicando ideias, trocando, aprendendo uns com os outros, né? Então, aprender a se comunicar de diferentes formas, em diferentes fóruns e para diferentes públicos é fundamental. Colaboração, a gente vive num mundo, né, de economia circular, colaborativa, em que cada vez mais... eu brinco que a vida era fácil quando tinha bandido e mocinho, né? Quando tinha concorrente e cliente. Agora a gente nem sabe direito, né? Quem é concorrente, quem é cliente. O cara é meu parceiro, o cara é complementar, o cara... O que é isso? Ah, não, ele vai expandir pro meu aqui, não dá. mercado, cara. Ele vai... né, concorrente, é então, complicado. Refinar habilidades de colaboração, de percepção, de conexão é super importante, né? Uma pequena análise, assim, que eu acho que é uma imagem que eu levo muito na minha cabeça, que é que no trabalho eu imagino como um jogo. Então, assim, você ser a pessoa com que as outras pessoas querem brincar. Sempre isso. Pô, você ser aquela pessoa que é confortável trabalhar. As pessoas querem colaborar porque você colabora com elas também. Isso demanda habilidades que não são tão técnicas. Você pode ser o melhor jogador, mas se você nunca jogar a bola pro coleguinha, talvez ninguém vai querer te escolher. Só naquele jogo que você quer ganhar o jogo, né? Você não vai querer jogar com você. Então, acho que muito legal isso de trazer esse lado... de liderança, de soft skills, junto com
com conhecimento técnico. Sobre esse Total, lado do inovador. conhecimento técnico, eu achei muito legal o modelo de vocês, acho que gostaria que você contasse aqui mais um pouco para todo mundo o que são esses cases, né? Como é que você coloca isso Excelente. e como é que você pega esse case e destrincha em habilidades técnicas e esses sócios emocionais aí, tudo no mesmo semestre. Legal. Então, só para terminar a resposta anterior, então a gente falou que aqui a gente trabalha autoconhecimento, comunicação, colaboração e pensamento crítico, tá? Por que isso, né? Porque a gente quer formar futuros líderes para a área de tecnologia. Gente que seja capaz de criticar, de pensar, de produzir tecnologia no Brasil. Porque hoje a gente muito mais adota e reproduz do que efetivamente você está falando simplesmente cria. alguém que vai replicar o negócio, porque ela não Exatamente. consegue saber se aquilo... não, isso aqui está errado, o que a pessoa está passando para mim. E cada vez mais, assim, tecnologia se transversalizando, né? Ou seja, todos os negócios e todas as organizações Precisam de tecnologia. são empresas de tecnologia. Já são, mesmo que elas não saibam ainda, né? Então, quando tecnologia ganha essa dimensão transversal, então hoje não existe jurídico sem tecnologia, não existe marketing sem tecnologia, não existe finanças sem tecnologia, não existe operações, logística, tudo passa por tecnologia. Então, é o que a gente chama de transversalização. E a outra coisa é que isso faz com que tecnologia passe a ser core, e não uma área funcional, né? Tem TI aqui. Não, TI virou... A empresa inteira virou, de alguma maneira, a organização inteira virou uma organização de tecnologia. TI não é só abrir um chamado ali. Não é uma área de suporte mais e tal. Então isso faz com que a gente, então assim, tá bom, como é que a gente vai fazer, se a gente entende, por exemplo, que energias renováveis ou que o agronegócio são vetores possíveis de crescimento do Brasil, vamos imaginar que a gente acredite nisso. A gente amplifica ele. Como é que a gente amplifica isso? Como é que a gente faz sair do Brasil um unicórnio em tecnologia para atender esses setores onde a gente pode ser referência, né? Isso não é gente que sabe tecnologia só, tem que saber tecnologia, tem que entender de negócios e tem que ter as competências comportamentais de liderança desenvolvidas. Então, essa é um pouco a tese. Como é que a gente faz isso na prática? É muito mais fácil de falar do que fazer, né? Com certeza. Como tudo na Você vida. pintou bem, aqui tá tá claro como os fazer, pilares que estão por trás, onde quer chegar. E aí é muito interessante, as pessoas vêm aqui no Intel, eu conto do modelo, as pessoas falam, nossa, isso é muito inovador. Como é que vocês inventaram isso? Eu falo assim, posso ser bem sincera? A gente não inventou nada. Muito sinceramente, assim, porque... aprendizagem baseada em projetos, ou PBL, Project Based Learning, gente, tá aí há muito tempo. Né? Tem uns 25 doutorados sobre isso, um monte de livro escrito e tal. Sala de aula invertida, que é outra parte metodológica que a gente usa, ou seja, o aluno estuda antes o que ele vai ter na aula no dia seguinte, também tá aí, faz Você leva a aula para outro nível, cara. Tá aí faz tempo também. nível. Então, o que a gente fez? A gente fez uma reengenharia das disciplinas tradicionais que existem nos cursos que a gente oferece e reorganizou exatamente os mesmos conteúdos que tem em qualquer outro curso de engenharia da computação, ciência da computação, enfim, em torno do que a gente chama aqui de projetos, tá? Então, os alunos, ao longo do curso, em 4 anos, percorrem 16 projetos, 4 projetos por ano. O que a gente fez, então, de diferente, isso sim é realmente inovador, a gente conecta estes projetos, que tem todas as disciplinas em volta, disciplinas de computação, de negócio e de liderança, com problemas reais. Então, eles são problemas de empresas que vão aqui para a Intel? Exatamente, de empresas, de ONGs, de órgãos de governo. Então, a gente solta um edital para o mercado, dizendo, olha, vamos trabalhar esses projetos no semestre que vem. Você, empresa, ONG, órgão de governo, tem um problema real que possa ser solucionado através desse tipo de projeto. E aí, no último semestre, a gente recebeu 84 submissões de problemas reais para 14 projetos. E a gente selecionou, então, os que têm mais fit com o currículo. E aí, os alunos, então, ficam trabalhando em interação com um agente de mercado, com esse parceiro, resolvendo um problema real. Eles têm acesso, sabem, esse problema é da empresa X. Você Sim. sabe que é a empresa, você pode conversar com essa empresa. Essa empresa vem aqui a cada 2 semanas, acompanha o desenvolvimento do projeto, dá feedback, interage com os alunos. E ao final de 10 semanas, que é o tempo que dura um projeto, a empresa, ou a ONG, ou o órgão de governo, sai daqui com 5 protótipos funcionais, exatamente. Caraca. São 5 turmas diferentes. Que ela pode usar, exatamente. Então, a gente conseguiu gerar no primeiro semestre de operação, que foi o que terminou agora em julho, 50 protótipos que estão disponíveis no nosso site, para quem quiser,
pode baixar, é código Legal. aberto, pode usar e continuar desenvolvendo. Então, vocês né? estão fazendo isso open code, abrindo ainda para a galera. Exatamente. Porque uma das condições de você fazer uma solução para essa empresa é ela compartilhar essa solução com outras pessoas também. Exatamente. E como mais? Vocês conseguem metrificar o impacto que isso está tendo na empresa também para avaliar? A gente pretende fazer isso, né? Tudo muito recente. Então, assim, a gente acabou de entregar, né, em julho os primeiros projetos. Então, vamos ver agora como é que as empresas vão de fato implementar, porque obviamente é um protótipo, né? Então as organizações precisam pegar e fazer algo a partir daquilo, não é uma coisa 100% funcional ainda. Legal. Então é assim que a gente faz. Eu fiquei com uma outra pergunta aqui, enquanto você falava disso, a gente teve a coragem, metodologia dessa forma já existia, dessa a gente juntou e fez. E como é que foi esse desafio de encontrar os corajosos para darem essas aulas? Assim, é um mercado escasso, foi fácil encontrar os professores, vocês buscaram no mercado, então pegou uma pessoa de uma empresa para dar aula, buscou em outras universidades, como é que foi? Imagino que foi desafiador, assim, encontrar gente que topasse esse modelo inovador aí. Você diz de corpo docente, né? De professores. A gente refletiu muito, assim, toda vez que eu apresentava o projeto antes dele existir, a primeira coisa que me falaram é, quero ver você arrumar professor para dar aula nesse modelo. E, de fato, não é algo trivial. Por outro lado, a gente prioriza algumas coisas, né? A primeira coisa, a gente parte do princípio que os professores não sabem dar aula desse jeito. A gente nem busca gente que saiba, porque não tem quem saiba. Né? A gente parte do princípio que não tem. Então, a gente tem um processo de formação de professores no nosso modelo muito intensa e muito robusta. A gente busca, então, professores que tenham a titulação, porque o Ministério da Educação exige a titulação, que é questionável ou não, mas, enfim, é assim a regra do jogo. A gente joga 100% dentro da regra, mas a coisa mais importante para a gente é que o professor número 1, nosso professor, nossa professora, tem que gostar de aluno. Porque o nosso modelo não é um modelo que você entra, dá uma aula e vai embora. É um modelo de muita interação e de muita construção de conhecimento junto. E o segundo é o professor e professora que gosta de aprender e que, de certa forma, também está cansado do modelo 100% tradicional em que ele finge que ensina, o aluno finge que aprende e tudo bem. Né? Que muitas vezes acontece. Não em todos os lugares, dito bem claramente. Tem excelentes exemplos que não são assim. Isso lá fora, até pontuando isso, é uma coisa que eu via muito, porque tem um sistema até para ajudar você a escolher o melhor professor que está mais disposto a te dar um A, que é Rate My Professor, porque varia muito, porque lá o GPA é muito importante e você quer pegar um professor mais fácil para conseguir uma nota melhor. E diferente da faculdade aqui, porque eu comecei no INSPER e depois eu transferi lá para Bentley, aqui eu sentia que o aprendizado era muito mais diferente se você vai passar. Assim, você ficava na dúvida, assim, tipo, putz, cara, eu tenho que me esforçar para passar. Lá é mais não é que se você vai passar, você vai passar. O importante é o como você vai passar. Em frente aos outros alunos, porque aí a escola, ela quer te vender mais para os empregadores. Como que vocês estão planejando essa parte de, tipo, assessorar os seus alunos na carreira com as empresas que já estão de olho? Porque eu aposto que todo mundo já está de olho. É uma escassez absoluta no mercado de tecnologia. Você não sabe uma empresa de tecnologia que não está com vaga aberta. É interessantíssima a sua visão, porque é exatamente isso, né? Muita gente pergunta, como é que vai ser a empregabilidade dos alunos? Eu falo, eu tenho zero preocupação com isso. Assim, eu tenho preocupação contrária, que é como é que a gente vai fazer esses alunos ficarem aqui até terminar o curso? Porque o assédio já começou a acontecer, né? Justamente por uma questão de escassez de talentos mesmo. Fazer as melhores escolhas também saindo daqui, né? Assim, onde eu vou trabalhar, como é que a gente orienta eles. Exatamente. Então, a primeira coisa que a gente fez foi fazer uma dinâmica de curso um pouco diferente. Então, os cursos têm 4.000 horas, mas não são 4.000 horas lineares dividido em 4 anos, ou seja, 1.000 horas por ano. Então, os primeiros 2 anos é período integral, dedicação full time, depois no terceiro ano os alunos já conseguem estagiar, e no último ano a gente chama de um ano de aceleração de carreira. Então, é um ano em que ele escolhe entre 3 possíveis trilhas, a trilha acadêmica, para quem quer seguir como pesquisador, como professor, na academia ou fora, a trilha de mercado, que a gente chama, então assim, o aluno já está estagiando, vamos imaginar, na Polaris, na área de Data Science, quer fazer todos os projetos dele finais em ciência de dados. Ou a trilha empreendedora, para quem quer abrir o seu próprio negócio, a ideia é a gente ter aqui uma incubadora, enfim, para poder trabalhar projetos dos alunos. Então, a gente já organizou o curso de uma forma que a gente vai
vai soltando o aluno para o mercado ao longo do tempo. Segundo ponto, a gente tem aqui dentro uma estrutura que a gente chama de CDL, não é EFL, é CDL, que é o Centro de Desenvolvimento de Lideranças, que é o guardião dessas competências comportamentais que eu já mencionei, mas também trabalha a central de carreiras e preparatório para os alunos fazerem, enfim, estágios. E a gente acabou fazendo porque a gente entendeu que fazia sentido já no primeiro semestre, final do primeiro semestre, estágio de férias. Então, nossos alunos, em torno de 90 alunos, estão fazendo estágio de férias em diferentes empresas, parceiras. A gente começou com Friends and Family, né, amigos e empresas que a gente tem proximidade, e está sendo muito legal, assim, o feedback que eu tenho recebido informal de pessoas que me mandam mensagem, falam assim, nossa, tem uns estagiários aqui, pelo amor de Deus, são muito bons, sabem se comunicar. Então, a gente já começa a ver o resultado do que a gente... Vai fazendo o nome, porque... Nada isso, melhor né? que essa resposta do mercado, né? Porque Exatamente. tá no começo, em fase de teste, isso é demais. Assim. Exatamente. Os alunos, eles carregam, queira ou não, a sua bandeira, positiva Sim, ou negativamente. Isso aí. Eu achei muito legal essa abordagem que vocês têm, assim, de abrir em trilha. Uhum. Isso é uma coisa que já é adaptação, não é tipo, não, cara, seu currículo é esse, você está numa formação aqui, você vai passar por isso. Uhum. Não, a gente está dando. Cara, segura aqui, faz esses 2 anos, foca bastante, aprende. A gente vai deixar você trabalhar, cara. Você vai trabalhar. É isso aí. E até se você querer começar um projetinho com seus amigos, você vai começar. É isso aí. Mas, pô, fica aqui esses 2 anos, depois a gente vai te ajudar a fazer aquele caminho melhor. E o caminho de carreira que você quiser, né? Porque a gente está aqui para oferecer opções e mostrar o que tem no mercado. Você está se blindando a Bill Gates e Zuckerberg dos dropouts. Não, cara, você não precisa dropar, a gente vai te acelerar, a gente vai acelerar a tua empresa, é uma opção. Exatamente, porque no final das contas, assim, muito. Essa ideia de formar futuros líderes para a área de tecnologia exige uma formação mais robusta, né? Exige uma formação mais ampliada. Não é só saber programar. Saber programar é ótimo e tem muita demanda para quem sabe programar, mas isso vai fazer você chegar até um certo lugar. Você vai virar operacional. É um trabalho mais tático. Você está criando um executivo de tecnologia. Exatamente. Estão formando executivos de tecnologias. Sim, hoje em dia, acho que você falou um pouco no começo do podcast, como as empresas todas hoje estão praticamente empresas de tecnologia, né? Acho que isso acaba aumentando o papel do CTO aí. Acho que muito em breve o CTO e o CEO, se já não estão na mesma posição, o CTO em breve vai se destacar assim, né, nesse cargo. Exatamente. E aí não tem como não entender sobre pessoas, não saber gerir pessoas, não saber liderar times. Então, essa é um pouco a nossa tese, né? Que os cursos de computação, na área de tecnologia, de computação, com essa formação ampliada em negócios, será, eu vou chamar assim, a nova administração de empresas. Então, muito provavelmente, mais e mais, se eu estiver errada, depois daqui uns 5 anos vocês me falam, a gente vai ver mais CEOs tendo sido CTOs, sendo promovidos a CEOs, porque tecnologia passa a ser tão core que não entender de tecnologia passa a ser um problema para qualquer organização que tenha relevância em escala, né? Você vai destruindo aquele estereótipo de Steve Jobs, Wozniak, né? De o cara ser aquele cara behind the scenes, que tá ali quietão, que passam a perna em cima dele nos negócios, para falar assim, não, cara, você é a parte não só viabilizadora do negócio, mas também a parte da frente. Você consegue falar, você consegue explicar a sua tecnologia para investidores. Isso. Cara, por que eu vou largar a faculdade para ir trabalhar no negócio e os caras vão me ensinar a atrair capital, aumentar o meu valor de mercado? É isso, você aprendeu o que é valuation, como é que você precifica um produto, Total, cara. O que é o teu mercado consumidor, product market fit, enfim, gestão de pessoas, tudo isso nosso currículo de negócio dentro do curso tem 800 horas, né? 800 horas de business, 800 horas é o dobro de uma especialização em administração, né? Sim, e é muito importante essa formação de vocês 360, assim, que eu olho hoje em dia. A galera de tecnologia tem vaga, assim, o emprego não é um problema. Então, o que vai fazer essa pessoa querer ficar numa empresa ou não? É o valor que ela vê ali, é o líder dela ser uma inspiração para ela, senão ela vai sair para uma que ganha mais, né? Acho que esse líder em tecnologia vai ter muito essa função de reter esses talentos no futuro, né? E você que nos está assistindo, que já está formado, não pôde entrar na Intel, no Intel. Como que essa pessoa que já está formada, ela consegue, de certa forma, se beneficiar? Vocês têm algum ecossistema que essa pessoa pode fazer parte? Alguém já formado para se aproximar? Porque, assim, o que a gente chega à conclusão? Competências tecnológicas são cruciais. Sim. Então, para você estar bem posicionado para essa próxima leva de CEOs, cara, você tem que saber tecnologia, senão vai vir um CTO do Intel ali roubar a tua vaga. Exatamente. Então, legal. Como que essas pessoas elas podem se preparar? Como que a presidente do Intel direcionaria essas pessoas a se formarem em tecnologia? Muito bom. Então assim, hoje a gente não oferece cursos além de graduação e por um motivo que eu acho que tem a ver com o IFL como um todo, né, que eu acho que é foco.
fazer tudo ao mesmo tempo. Não dá certo, Justo. né? Então, assim, a gente fez isso aqui tudo acontecer, né? Do PowerPoint, a primeira turma em 1 ano e 9 meses. Milagre, né? Que é praticamente um milagre, e é um milagre de foco, né? Basicamente, o milagre é foco. Só fazer uma coisa e fazer muito bem feito, só pensar naquilo o dia inteiro, todo dia. Então, é por isso que a gente não tem ainda. A gente vai ter em breve, a gente já está fazendo alguns pilotos. A gente adora piloto, a gente faz piloto para tudo. Então, a gente está fazendo um piloto de um curso de tomada de decisão baseada em dados, um piloto pequeno, para a gente entender se a gente está pronto para lançar. Mas, independente do Intel, eu acho que, assim, tem duas coisas importantes, né? Para qualquer pessoa que trabalha hoje em qualquer área. Primeiro, é um entendimento particular de como tecnologia e quais tecnologias irão transformar a sua atuação como ela é hoje. Tá? Perfeito. Então, você precisa, como advogada, entender... De smart contracts, com certeza. Não Né? tem como estar nessa área se não entender um pouco disso. Você que está trabalhando em comercial, marketing, growth, pô. é o mínimo, né? Quais são as segurança cibernética, né? Tudo isso LGPD, conversa na área, LGPD, tudo. Né? Então, assim, é fazer primeiro um movimento de profundidade, entender como é que a tecnologia vai transformar a área e onde você atua, né? Que você tem interesse, que você atua. E o segundo movimento tá bom, agora, olhando, né, na amplitude, o setor que eu atuo, como que ele vai ser transformado por tecnologia, independente da minha função, né? Seja ela qual for, seja como legal, seja como venda, seja como RH, enfim. Então, eu acho que é esse o exercício. E aí, dentro desse entendimento, ter no seu radar pelo menos uma leitura de um periódico, que pode ser uma revista, que pode ser um blog, que pode ser um livro, uma influencer, que fala sobre isso, pode ser no YouTube, né? Para você acompanhar a tendência. Isso, para mim, é o mínimo. Tá? E aí... Tem alguns que você gosta? Eu gosto muito do MIT Review, acho que é uma revista que ela tem uma versão para o Brasil que é muito boa e ela tem uma versão fora também. Eu hoje estou numa posição super privilegiada, que eu recebo muita coisa, né? A informação vem para você. Vem muita informação para mim. O desafio é filtrar, né? O que lê. O desafio é filtrar o que lê. A gente tem um conselho muito maravilhoso que sempre me abastece de informações, os próprios professores. Então, hoje eu faço pouco exercício de ter que buscar. Mas, enfim, também hoje o que não falta é conteúdo. Acho que o desafio é curar. E aí, de alguma forma, escolher algo dentro das macro tendências de tecnologia, né? Dados, machine learning, inteligência artificial, alguma coisa que você vai se aprofundar um pouco mais, estudar um pouco mais, que eu acho que é sempre válido, né? É muito bom. E sim, para as pessoas que estão querendo dar esse próximo passo, para virar esses executivos, conseguirem trabalhar com essas pessoas, porque, que nem eu acho que eu estava falando antes aqui, quando eu comecei a minha startup, logo depois que eu me formei na faculdade aqui, era de tecnologia. Só que tinha um pequeno detalhe. Eu tinha que gerenciar pessoas de tecnologia. Esse foi um baita de um desafio. Um desafio que eu até falhei. A startup a gente acabou levantando capital, fizemos um roundzinho ali. E depois, cara, o tempo de entrega que era 4 meses, virou 8 meses. A gente perdeu o timing ali, que era a Copa do Mundo e eleição. E, putz, aí resolvemos fechar as portas, devolver dinheiro para o investidor. E aí eu segui por outro caminho nessa época. Mas, assim, foi o maior desafio. Era não só entender a tecnologia, como gerenciar essas pessoas de tecnologia. Eu acho que você está dando aqui uma visão muito clara para as pessoas de como elas precisam se importar com isso. E você também falou do Intel, que é que vocês estão querendo focar nessa parte, não querendo overstep para nada, para depois irem expandindo através desse sistema aí de MVPs, de protótipos. Que outras frentes vocês, assim, ludibriam querer chegar? Porque eu gostaria de saber, assim, na visão de quem está na liderança, de quem está na cabeça, o quão longe é o sonho do Intel. Bom, o sonho é enorme, né? A gente é super ambicioso. Eu brinco que a gente é uma associação sem fins lucrativos, gerida com cabeça de banco, né? Então, assim, é quase uma idiosincrasia, assim, né? Mas que é ótima, né? É um conflito maravilhoso, assim, que a gente administra todo dia. E é ótimo, é um baita aprendizado. Assim, acho que a nossa ambição, o sonho grande, né? A ambição maior é ser a melhor faculdade de tecnologia da América Latina. Esse é o nosso sonho grande. Mas a gente quer primeiro fazer, como eu falei, a melhor graduação. Então, por isso que a gente só faz isso, só penso nisso o dia inteiro.
E aí depois a gente tem algumas possibilidades, né? Acho que uma óbvia é a gente subir, vamos chamar assim, e educar um público já mais experiente, com pós-graduação, stricto lato sensu, cursos em company, falar com um público mais velho, porque hoje a maior parte do nosso público são egressos do ensino médio, né? 17, 18, 19 anos. Esse é um caminho óbvio. O outro caminho é a gente pensar em outros modelos onde a gente possa estar em outras cidades do Brasil, né? O Brasil é um lugar grande e é um lugar que tem muita necessidade dessa marola do bem de transformação digital que a gente fez. Imagina a gente poder atender, né, projetos em Curitiba, em Recife, em Fortaleza, no Rio de Janeiro. Vocês carregam um polo de tecnologia onde vocês colocam a bandeira, né? Exatamente. Então, uma outra oportunidade é essa aqui. E transforma aquele lugar, né? Porque educação Total. Transforma no final do dia. Exatamente. Então, essa é uma outra oportunidade, uma outra possibilidade. E a gente fazer uma expansão para o digital, né? Aí ter produtos que sejam naturalmente 100% ou majoritariamente digitais é outra possibilidade. A gente é tentado aqui diariamente, né? Com oportunidades e projetos pela visibilidade que o Intelli já conquistou, e eu fico muito grata a todo mundo que acredita na gente, de verdade. E a gente vai, enfim, postergando essa ida, né, essa expansão, porque a gente realmente acredita que foco é fundamental. Com certeza. O Álvaro Chocair, que é lá da Link também, outro propósito, né? Eles querem formar só mais empreendedores. Uma vez eu estava conversando com ele, ele falou que lá eles têm uma matéria que chama arroz com feijão, assim, que a galera tem que ter foco e aprender o básico, sabe? Acho que, óbvio que trazendo para vocês, eu vejo muito isso aí como um segredo de sucesso. Eu vou fazer uma coisa muito bem feita, quando ela estiver super bem feita, eu olho para outras coisas, para tudo rodar da melhor forma, né? Com excelência, assim, isso é demais, parabéns. Tem uma pergunta aqui, fiquei pensando... Já te fiz essa pergunta uma vez, na realidade, que eu gostei muito da resposta, eu queria fazer no podcast. Será que eu vou dar mesmo? Vamos ver. Será que ela mudou? Não, a pergunta é, nesse processo seu de recursos humanos, depois ir para educação, você já contratou muitas pessoas na sua vida, assim, para você, o que é inegociável num líder, numa pessoa que você vai contratar? Quando você vê esse desalinhamento de valores, fala, aqui eu não vou, entendeu? Essa aqui eu não vou, assim, o que é um valor para você negociável em qualquer pessoa que você traga para dentro do seu time? Fazendo umas perguntas muito boas, Mari. Obrigada, pode me chamar mais vezes. Então, gente, é o primeiro podcast, é o primeiro podcast da Mari. Quero ver se eu ganho aqui o papel de co-host. Então, é bom, eu tô gostando, tá bom. Adorei. Eu acho que é assim, confiança. Definitivamente a confiança, assim, porque quando você confia, tudo é possível. Você lida com o problema de uma forma, porque problema todo mundo tem, desafio todo mundo tem. As coisas dão muito errado, gente, o tempo inteiro, e daí aí você faz dar certo, mas tem que ter confiança, né? Confiança nas pessoas. Como você consegue sondar a confiança nas entrevistas, nos processos? Você tem alguma chave, assim, de processo seletivo? É difícil, né, assim, com uma pergunta difícil. De processo seletivo, mas eu acho... Não uma pergunta só, mas assim, tipo um processo que você fala assim, cara, se eu passo a pessoa por aqui, eu consigo mais ou menos sondar o quão confiável ela é. Eu acho que tem dois truques, vamos chamar assim, né, que eu acho que funcionam. O primeiro é entender longevidade das relações, né? Pessoas que têm relacionamentos longevos são normalmente pessoas em que você pode confiar. E às vezes não são só relacionamentos de trabalho, né? São relacionamentos de amizade, são relacionamentos afetivos, são relacionamentos, né? São pessoas assim, eu não confio em quem não tem amigo de infância, por exemplo. Se não tem um amigo de infância, não é possível, né? Nenhum. O que você fez, cara? Tem uma razão muito específica, né? O cara se mudou pro outro lado do mundo. Mas mesmo assim, ele pode ter mantido contato. Tipo, meu amigo querido que tá lá nos Estados Unidos, exatamente, mas você tem, então, né? Não tem desculpa, ache seu amigo. Então eu falo assim, ó, eu assim, no quantos mínimo... amigos de infância você tem? Uma ótima pergunta pra entrevista. Cara, ser assim, né? Mas eu acho que... né? Eu acho que isso é uma coisa importante, assim, saber por quanto tempo... Porque se a pessoa consegue fazer uma relação perdurar, é porque ela erra, ela acerta, ela se corrige, ela pede desculpa, ela constrói confiança, né? Então, assim, eu falo assim, ó, eu posso ter muitos defeitos, mas eu sou uma pessoa confiável, né? Você não fica 18 anos numa empresa se você não entrega o que você promete. Se você... E não sai, né? Porque tô lá até hoje no conselho, enfim. Agora vai dizer, foi sempre tudo ótimo? Não, tivemos um monte de problema e temos ainda. Mas... uma confia na outra, eu acho que isso é super importante. Eu acho que essa é uma coisa, né? A segunda coisa, que eu acho que também é um truque, vamos dizer assim, que dá pra você... Os hacks, que eu acho que assim, as pessoas que são confiáveis são pessoas que não falam levianamente sobre as coisas.
né? Então, assim, se você senta para entrevistar alguém, a pessoa fala mal das pessoas, a pessoa fala mal do ex-chefe, fala mal, ela vai falar mal de você, muito provavelmente, né? E é muito possível, muitas vezes, a pessoa contar sobre uma situação que ela viveu, contar sobre um contexto, sem necessariamente falar mal dos outros e sem necessariamente expor ninguém. Sim. Então, eu acho que essa é um outro exemplo de... né? Um complemento muito legal disso, a gente entrevistou recentemente o Igor Marinelli, que ele é co-CEO da Traction, uma unicórnio brasileiro, levantaram acho que o Y Combinator, 80 milhões de reais. E ele falou que nas entrevistas dele ele tinha uma pergunta que ele falava assim, me conta tudo que você não gostava na sua empresa antiga. Uhum. E tem muitas maneiras diferentes da pessoa falar aquilo que ela não gosta. Uhum. Né? Você vê se ela puxa alguma coisa por exemplo, de autorresponsabilidade, de falar assim, pô, era difícil isso, eu tentei de tal maneira, se a pessoa começa a falar, meu chefe era um cuzão, etc. Uhum. É isso aí. Realmente se conecta com esse ponto. Então, acho que são dois truques, né? Eu chamo assim, Confiança a gente não ensina, né? A gente consegue ensinar muita coisa, mas isso não é da pessoa, né? Assim, acho que isso é verdade. São bons pontos que fazem as pessoas serem colaborativas e todo mundo quer brincar com você, né? Ninguém quer brincar com o cara, depois ele fica falando mal de vocês e fica, pô... assim, quando eu comecei aqui, como o projeto teve muita visibilidade, pô, todos os meus ex-chefes, todos vieram me ver aqui. Isso é demais. Vieram conhecer o projeto, vieram celebrar comigo, então, assim... pessoas com quem eu trabalhei, então, eu acho que, assim, eu tô dando esse exemplo, né, assim, porque eu acho que, assim, quando você é uma pessoa confiável, as pessoas querem estar perto de você, as pessoas querem dividir, aprender com você, manter contato, enfim, então eu acho que passa um pouco por isso. Isso, para mim, é inegociável. Hoje eu tenho um time aqui, né, como já tive outros, que eu tenho muita confiança, e aqui a gente tem uma cultura muito legal, que, assim, a gente não manda e-mail conforme combinamos. Sabe aquele e-mail? Você vai na reunião, combinamos, tá combinado? Combinou, então combinou. Ninguém vai mandar um e-mail pra você assim, aquele pra oficializar o que foi falado na reunião. Exatamente, né? Eu acho assim, quando uma organização começa a ter muito disso, cara, é mau sinal. Porque as pessoas estão querendo registrar, se proteger. Se for pra, assim, ó, só... formaliza por e-mail ali pra mim. Exatamente. Então, assim, a gente tem zero essa cultura aqui. O combinado é o combinado e a gente vai cumprir, né? Então, acho que preservar isso, acho que isso ganha tanta produtividade, né? Sim. Se a gente olha de uma questão mais ampla, assim, quando a gente olha no Brasil, o custo que a gente tem por não confiar uns nos outros como sociedade é brutal, né? Então, olha a quantidade de coisas que a gente gasta tempo e dinheiro para garantir confiança. Né? Sim, eu acho que você falando disso, é até um publi não publi aqui na realidade da Gold Thread Consulting, que eles estão fazendo um projeto com a gente no Instituto, um projeto de liderança. E aí, para começar o projeto, eles explicaram um pouco mais a metodologia do TOC, e um dos pontos da metodologia, assim, óbvio que eu não sei muito sobre, mas me marcou, no momento que eles estão aplicando o TOC e estão fazendo essa consultoria, eles têm uma das regras, assuma que todo mundo tá ali de boa fé. Eu acho que tá muito ligado a isso que você falou, assim, acho que quando você tá no ambiente de confiança e alguém errou, você não vai pensar que ela fez aquilo pra te ferrar, entendeu? Cara, aconteceu alguma coisa, acho que não estava no bom dia, deixou passar, e acho que isso muda muito a maneira como você aborda a pessoa sobre o erro, a maneira que ela se abre sobre o erro, né? Esse ambiente de confiança, acho que realmente é o mais importante, assim, para um time crescer bem, né? E todo mundo erra, cara. Sim. Assim, a vida é errada. A maneira como você lida com isso que é diferente, né? Você não fica casado com o erro, você erra, reconhece que errou, não vamos perder tempo de que vamos resolver e vamos errar em coisas novas, né? Um erro novo. Então, acho que é meio do jogo, mas eu acho que isso é inegociável, trabalhar com pessoas que você confia e que ninguém precisa ficar se protegendo, sabe? Então, o pessoal já anota aí, pergunta para entrevista, quantos amigos de infância você tem? Adorei. Bem, Maíra, queria agradecer de verdade você estar recebendo a gente, porque se você que não sabe, a gente está no Intelli, a gente está aqui na sala do conselho ainda mais, super chiques, com a lousa digital, que eu adorei essa lousa. Tudo que você compartilhou, acho que foi valiosíssimo para as pessoas aqui que estão ouvindo a gente. O Intelli, ele tem um processo seletivo que funciona em qual... Agora no final do ano. Agora abre em novembro e é pra gente fazer a seleção para início em fevereiro do ano que vem. Entendi. Então você que quer não só se desenvolver em tecnologia, mas com competências que vão acelerar a sua carreira e ter toda essa infraestrutura a seu favor, o Intelli. Não perca esse processo seletivo. Quanto ao IFL, né, a nossa VP aqui, a gente tem um processo seletivo 2 vezes por ano, né, semestral. A pessoa ela passa por uma série de entrevistas, aplicação, e depois, né, uma vez que ela entra no instituto, ela passa por um ciclo de formação maravilhoso, cara, que
te dá uma oportunidade de trabalhar com gente de todas as profissões. A gente trabalha com cara advogada, neurocirurgião, todo mundo ali no mesmo tempo, tem muitos aspectos diferentes. E o IFL, né, a gente tem muitos eventos, sendo o principal deles, no IFL São Paulo, o Fórum Liberdade e Democracia, né, que vai acontecer no dia 19 de agosto, cujo tema é Protagonismo em Tempos Adversos. Então, as vendas já começaram, está nos primeiros lotes agora. Segundo lote. Segundo lote, ó. Só isso aqui já está passando. Será que quando lançar esse podcast já vai estar no terceiro? É. Não perca. E eu queria agradecer mais uma vez, que nem a Mari falou aqui, que pode fazer publi, Goldrato Consulting Publi à vontade, aqui, porque são nossos maiores patrocinadores. Sim. Vou falar mais um pouquinho aqui deles, né, da Goldrato. Lembrando que é uma multinacional israelense que utiliza a teoria das restrições, que você falou que é TOC. TOC, em inglês. TOC, para ajudar clientes a competir através de geração de valor e excelência operacional. E a Mari, ela falou aqui do exemplo de excelência operacional, que é, você não consegue ter uma operação se você não confia na pessoa que está ali do seu lado. Isso é um valor muito importante. E, para encerrar também aqui, a Polaris, que é a empresa que eu casualmente trabalho, também aqui, parte do Instituto, ela acredita que você merece uma saúde individualizada, você merece que o medicamento se ajuste a você e não você ao medicamento. Mas agradecer principalmente aqui pela presença das duas, foi um prazer, eu adoro fazer isso com vocês aqui, quando as pessoas adoram falar, estão fazendo perguntas, sempre a gente aprende muito, né? E fica aí, até a próxima. Quem não segue o IFL São Paulo é @IFLSP. Qual que é o Instagram do Intel? Intel_Edu. Intel_Edu. Para vocês ficarem por dentro de quando eles vão abrir treinamentos ali, ó, quando eles vão lançar esse protótipo, para você poder também fazer parte fora do processo seletivo. Valeu, gente, muito obrigado e até a próxima. Valeu!